A graça e a paz do Senhor, amém? Hoje eu quero conversar com vocês um assunto interessante. Você é filho de Deus? E para os filhos de Deus eu quero perguntar o seguinte: por que Deus deixa tantas pessoas sofrerem como a gente consegue ver? Então, para você que é filho de Deus, eu quero te levar a pensar. Você que tem um filho ou uma filha, talvez você possa me entender melhor. Mas eu vou tentar ser claro para que todo mundo consiga entender o que eu estou dizendo. Você que tem um filho, quando seu filho nasce, quando ele começa a crescer, você não tem o domínio sobre ele? Você não é o pai ou a mãe dele? Você não é quem cuida dele? Então, a gente pode entender que você tem o domínio sobre ele. Tendo domínio sobre seu filho, então por que seu filho faz tudo o que quer? Por que seu filho, ele se joga no chão, ele quebra as coisas, ele faz birra? Por que quando ele tem vontade de alguma coisa, você logo vai lá e dá, porque senão ele fica chorando? E por que seu filho se machuca? Por que ele cai da cama? Por que você deixa ele se machucar, ficar doente? Você não é pai dele? Você não é a mãe dele? Você não é a pessoa que cuida do seu filho? Você não poderia. Você teria que deixar ele bem guardado e evitar que ele sofresse algum acidente, passasse mal, acontecesse alguma coisa, não é assim? Então, vamos pensar na esfera de Deus agora. Deus, ele é o nosso pai. Sendo o nosso pai, muitas vezes ele nos dá uma direção. A Bíblia, ela nos ensina tudo o que nós precisamos saber na vida. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e para que seus dias se prolonguem. Então, veja só, o que seria honrar pai e mãe, né? Deus, ele é soberano. Ele tem o poder, né? Segundo a Bíblia, ele tem o poder e toda a autoridade. Então, por que ele deixa tanta gente sofrer? Porque a escolha não é dele, é sua. Entende? Você consegue me entender? A escolha não é do pai, a escolha é do filho. É o filho que escolhe como que ele vai viver. A Bíblia é um manual para todos nós, para toda a humanidade. Se você conversar com pessoas que falam sobre outros assuntos, esporte, política, tecnologia, enfim, qualquer outro assunto, no decorrer da conversa você vai percebendo, você que lê um pouco a Bíblia, que conhece um pouco da história da Bíblia, você vai perceber que tudo está relacionado. Então veja só, Deus sendo o pai, qual é o pai que quer castigar o filho? Né? A Bíblia diz assim: qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele dará uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe, ele dará uma serpente? Então veja só, tudo que nós conversamos, tudo que nós falamos está na Bíblia. O manual está aqui. A questão é que nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós somos rebeldes e queremos fazer aquilo que nós temos vontade ou que nós queremos naquele momento, porque achamos que é o melhor. Mas veja só, a visão do pai, ela vai além daquilo que nós achamos que é o melhor na hora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você vê o seu filho se aproximando de uma escada, você tem duas alternativas. Ou você deixa ele talvez cair e se machucar, aí ele vai aprender que ali é um lugar onde, se ele chegar perto novamente, ele vai cair, vai se machucar. Ou você, antes disso acontecer, chega até seu filho e tenta explicar: filho, não faz isso. Você pode cair da escada. Filho, não põe a mão na tomada que você vai tomar um choque. Agora fala pra mim, pra você que tem um filho ou uma filha, uma criança.
Fala para mim, quantos de vocês conseguem conversar com os seus filhos e convencê-los de que aquilo vai ser ruim para eles, sem antes eles verem que aquilo é ruim? É muito difícil. Eu posso afirmar com segurança para vocês que é possível. É possível você ensinar o seu filho a não sofrer antes que ele escolha sofrer. Ou seja, pague o preço. Eu vou pagar para ver se eu vou sofrer. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas o que eu quero manter em foco aqui hoje é: você é filho de Deus? Então, você sendo filho de Deus, você ouve a voz do seu pai e o obedece? Ou você obedece quando é conveniente para você, só de vez em quando? E aí, quando não, você faz aquilo que tem vontade e muitas vezes quebra a cara. Ah, eu vou sair, eu vou para tal lugar, eu vou passear, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E depois você fala assim, poxa, me arrependi, não devia ter feito isso. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: se você é filho de Deus, aprende a ouvir a voz do seu pai. Sabe o que você faz? Primeira coisa, dobra o seu joelho e reconhece ele como seu Senhor e Salvador, como o Senhor da tua alma, como o teu pai, o teu conselheiro. E aí você começa a ler, começa a ouvir. Sabe como que você ouve a Deus? Lendo a Bíblia. Vai ler a Bíblia, você vai estudar um pouco, ouvir um pouco, através da mensagem que vem dos ministros, você vai começar a ouvir a Deus e perceber nos pequenos detalhes como Ele tem cuidado de você. Então hoje, o que eu quero deixar é essa mensagem para você. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você tem que aprender a ouvir a voz do seu pai. Porque o pai, ele tem maturidade, ele tem conhecimento, sabedoria, e ele sabe o que é melhor para você. No primeiro momento pode parecer ruim, pode parecer algo que não vai te agradar, mas é seu pai que já viveu muito tempo, que já passou muita coisa, que sabe muita coisa, que vai te orientar e falar: isso não é bom. Agora cabe a você escolher como você vai viver. Ah, então todas as pessoas que sofrem é porque desobedecem a Deus? Não, não é porque desobedece. Talvez é porque não ouve a Deus. É inconsciente. Faz inconscientemente. Faz o errado achando que está certo. Talvez essa pessoa ela não tenha aprendido a ouvir a voz do seu pai. É uma criança que ainda não aprendeu a escutar a voz do seu pai. Presta bem atenção. Quando a criança nasce, como que a gente fica? A gente fica, vem com o papai, vem com a mamãe. Vai ensinando. E ali ele vai ouvindo a voz, ele vai aprendendo e vai reconhecendo. Então, se de repente você sofre, se de repente você se lamenta por alguma coisa, se de repente tem algo que te incomoda e você diz assim: se Deus é tão bom, por que ele deixa eu sofrer? Por que isso acontece comigo? Justamente porque você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Se Deus é o teu pai, você tem que aprender a ouvir a voz dele. E se você ainda não ouve, é porque você ainda é uma criança. Talvez uma criança na fé. Então, cresça em Deus, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E eu estou falando isso, como eu sempre repito, para você católico, evangélico, crente, espírita. Não importa a sua religião, não importa o seu estilo de vida. Importa que você aprenda a ouvir a Deus. Então, eu vou deixar essa mensagem para você hoje. E eu espero que Deus fale com você. Porque eu creio que Deus tem preparado grandes coisas para sua vida. Mas você precisa aprender a ouvir a voz dele. Tá bom? Fica com Deus. Fica na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém?